André Ventura, uma das novas figuras em ascensão no Chega é o economista Pedro Arroja, que é mandatário nacional para estas eleições e apresentou ao seu lado o programa eleitoral do partido. Aliás, André Ventura já disse que ele é um dos principais artífices do seu programa. Pedro Arroja já defendeu, por exemplo, o fim da legislação que impede o trabalho infantil, dizendo que se a criança vai ou não trabalhar é com os pais. Concorda? O Pedro Arroja é, penso eu, hoje um dos economistas mais reputados que existem. Reconhecido de norte a sul como uma das figuras mais fortes e firmes no pensamento económico, e foi para isso essencialmente que ele foi analisado e que foi trazido para criar um programa de base económica. O Pedro Arroja, para além disso, é uma pessoa de valores firmes e convicções. Como é sabido, o Chega não tem a posição de Pedro Arroja na matéria do trabalho. Não, mas o ponto é, não sabemos muito bem o que propôs ou não propôs, porque o programa eleitoral do Chega é propositadamente curto. Aliás, há várias medidas emblemáticas do Chega que não estão no programa, e por isso estamos a tentar perceber se haverá outras medidas que o seu grande assessor Miguel para a área económica... sabe o que nós propusemos por uma razão, porque nós temos um historial parlamentar. E, portanto, como sabe, se for sério e for ver o que a gente propôs, vê que nunca propusemos nenhuma privatização dos tribunais e que isso é só conversa. Portanto, é evidente que nós podemos dizer assim, será que por Alberto João Jardim ter dito que os chineses não são bem-vindos, o PSD quer dizer que os chineses que não gostam de chineses? É evidente que não, e toda a gente sabe que não. Vocês sabem que não. Querem é fazer disto um caso e gostam de fazer disto um caso. A comparação É que as declarações de uma pessoa num determinado contexto não vinculam o partido todo. No seu programa defende a implementação de uma reforma mínima garantida equivalente ao salário mínimo. Isso sim. Portanto, vamos só tentar perceber, não haverá nenhuma reforma abaixo de 705 euros, mesmo para quem nunca descontou ou para quem descontou muito pouco? Ora bem, isso? Este é um dos pontos centrais da nossa proposta. Eu pedi, olhe, ao Pedro Arroja, também, entre outros, para fazer um estudo nacional do que seria preciso para acabarmos com a vergonha que é termos pessoas com reformas muito baixas. E a ideia que tínhamos, a ideia principal, era conseguirmos aproximar tendencialmente estas reformas do salário mínimo nacional. Porque não faz sentido nós termos um salário mínimo nacional em vigor e termos pessoas, como eu mostrei ontem no debate com o Sr. Primeiro-Ministro, a receberem 293 euros de pensão. E eu mostrei ontem. Diziam que não existia também. Colegas vossos diziam que não existia, que era demagogia, não existia. Mas estão lá, à prova de todos e à vista de todos. E então a nossa ideia foi... Bom, vamos lá tentar equiparar as coisas. Então pedimos um estudo. No dia 6 de fevereiro vamos apresentar ao país todo, com números, com dados, porque é que é possível em Portugal a crescer 3%, com um corte de 18 milhões em abusos todos os anos nas gorduras do Estado, e com um crescimento de 3% chegar ao pagamento de reformas mínimas relacionadas com o salário mínimo. A proposta que fazemos é a distinção de cerca de 26 entidades, que depois serão expostas também, entidades que basicamente duplicam funções, uma média de crescimento de 3% ao ano mínima. Queremos obviamente pôr o país a crescer muito mais, mas isto partindo das pessoas que só conseguimos fazer um crescimento de 3%, uma redução que não é muito significativa, mas que se refere ao aumento da fiscalização na subsidiodependência. Uma proposta desta natureza custaria qualquer coisa, ou pode chegar aos 6 mil milhões de euros. Sim. É difícil porque não apresentou números, mas as propostas que agora enumerou chegariam para pagar esses 6 mil milhões de euros? Até chegariam para mais, se o crescimento económico for desta ordem. Portanto, é uma proposta assente. Não é a velha lógica de que o salário aumenta consoante a produtividade aumenta. É numa lógica de crescimento económico, que não é muito irrealista, 3%, penso eu, não é uma coisa completamente absurda, com o corte em termos de prestações sociais não devidas e com a extinção de vários organismos, como digo, de 26 a 30, tanto quanto sei que o estudo apresentará, conseguiremos fazer o que Portugal há muito tempo devia ter feito, que era conseguir termos uma reforma mínima para os nossos pensionistas. Se qualquer pessoa puder receber esta reforma de que está a falar, no limite, isso quer dizer que alguém que passou a carreira toda, por exemplo, a fugir à Segurança Social, tem direito a ser beneficiada? Não, se a pessoa fugiu à Segurança Social, tem direito a ir para a prisão. Isso é um crime. E, então, portanto, se a pessoa não descontou para a Segurança Social, tem direito a ser beneficiada? Não, porque isso é uma contraordenação e um crime, não terá direito a ser beneficiada. Mas alguém que não trabalhou durante a vida toda
não pagou para a Segurança Social. Tem direito a esta reforma não tem, mínima se não nacional? trabalhou a vida toda, ou se isso era estruturalmente contrário àquilo que nós entendemos. Nós queremos dar isto a quem trabalhou a vida toda, não é a quem nunca trabalhou. Quem nunca trabalhou e fugiu aos impostos pode ir para a prisão. Se amanhã fosse eleito Primeiro-Ministro, Amanhã não, dia 30. no dia 30, em quanto é que reduziria o IRS e qual é o calendário de evolução para a tal taxa fixa? Temos a noção que isto significa cerca de 1% do PIB, do ponto de vista macroeconómico. Queremos fazê-lo em 2 legislaturas. Primeiro, eu admitiria entre 2 a 3 escalões para reduzir a progressividade, esta ideia de que quem mais trabalha tem que ser mais penalizado. Portanto, 2, 3 escalões para acabar com essa ideia. E, à medida que o cenário macroeconómico seria equilibrante, caminharíamos para uma taxa única de IRS, garantindo sempre que as classes mais baixas não pagariam este IRS, com uma isenção que eu admito ser. Os especialistas dividem-se, uns falam em 700 euros, outros 800. Eu tenderia para uma isenção até aos 800 e com uma combinação de deduções aumentada por cada filho do casal. A questão do apoio ou não numa eventual maioria direita continua a arrastar-se, sem que ninguém perceba muito bem qual é que é a posição a sua e também a de Rui Rio. Nós vamos por partes e pedimos clareza. Rio vence as eleições no dia 30 de janeiro, forma um governo, não inclui o Chega. Apresenta-se no Parlamento, a esquerda apresenta uma moção de rejeição. Como é que o André Ventura vota o seu grupo parlamentar se o vier a eleger? Eu primeiro queria contestar essa ideia de que eu não tenho sido claro nisso, porque eu acho que tenho sido. Admito que talvez não seja completamente perceptível, mas acho que tenho sido claro. Nós estamos muito focados em ter uma maioria direita em Portugal e queremos ter essa maioria direita. Portanto, o ONU não tem que ser, o ONU não pode estar do nosso lado, tem que estar do lado do PSD, que tem dito que não. Aliás, eu ouvi o Rui Rio dizer que abdica de governar se depender do Chega. Esta pergunta nasce precisamente porque o Rui Rio tem feito esse raciocínio. Vou ao Parlamento, apresento um programa de governo, o Chega que faça o que quiser. Daí a nossa pergunta. Olha, eu sei que não é a vossa função, mas o que é que vocês fariam? Temos uma maioria. Imaginem, 8% ou 9% do Chega, 30% do PSD, 4% da Iniciativa Liberal. Não sei o que o CDS terá. Rui Rio diz que se lixe o Chega, que se lixem os eleitores do Chega. É contra tudo e contra todos. Não quer saber de corrupção, não quer saber de taxas de IRS, não quer saber de desperdício no Estado, não quer saber de reformas de justiça. Ele que se decidam o que é que fazem. O que é que vocês fariam? André Ventura, a questão não é essa. Se este cenário estiver em cima da mesa, e disse que tem sido claro e pedimos-lhe clareza, vota contra ou vota a favor? Voto contra, como é evidente. Não admite nenhum cenário em que haja apenas um acordo de incidência parlamentar. Não admito. A única hipótese é ministros do Chega. A Inês estava no Congresso, eu disse, leiam os meus lábios. Se o Chega não tiver participação no Executivo e se depender dele, não há nem Rui Rio, nem o diabo que os carregue, não há nenhum deles a passar pelo muro que vai ser o Parlamento. Porque nós não estamos aqui a brincar. Mas aqui o ponto não era esse. É se Rui Rio admitir negociar aquelas reformas... Mas quais? As mesmas que negociou nos Açores. As propostas... As mesmas que negociou nos Açores e que não foram cumpridas. Para si não, Miguel, não é possível. olha, eu vou ser sincero, não sei se devia dizer isto aqui hoje, mas vou dizer, eu não confio no PSD. Não confio no PSD. O PSD promete fazer coisas, não faz. Depois das eleições, o que eu espero é que não venha ninguém perguntar assim, então e agora vai mesmo inviabilizar o governo? Porque está claríssimo. Quem votar no Chega quer uma ruptura. E eu não gosto de enganar os eleitores. É mesmo para isso. A experiência dos Açores nunca mais se vai repetir. Nós não confiamos que PSD e CDS façam as reformas que o país precisa. Disse publicamente ontem, já que se vai vacinar e que acredita na eficácia das vacinas. Foi um dos Não foi pontos... isso que eu disse, mas disse que me ia vacinar. Mas não acredita na eficácia das vacinas? Acredito que há eficácia em alguns pontos, acredito que há menos eficácia em outros. Acho que como cidadão informado tenho esse direito. O que eu disse ontem, eu repito. Se estou arrependido de não ter sido vacinado, não estou arrependido, porque eu ia ser vacinado no momento em que os políticos tinham prioridade sobre os outros. E eu não aceitei isso. Tive a infelicidade, em agosto contraí Covid-19, tive alguns sintomas, mas passei, comparando com outros cenários, bastante melhor. E agora, em fevereiro, terei que tomar essa decisão, porque há um período de recuperação, como sabem, após a pessoa contrair Covid, há um período de recuperação que a DGS não aconselha à vacinação. Quando terminar esse período em fevereiro, já o disse à CNN, digo aqui ao Observador, admito que me possa vacinar. Agora, também quero deixar este claro. Nós não podemos criar este ambiente de que quem não se vacina é louco.
ou é um desvairar? É uma decisão pessoal. Portanto, vamos lá acabar com esta ideia de que quem decidir não se vacinar é um criminoso, não pode ir a restaurantes, não pode ir a bares, só falta ter que andar com uma faixa no braço a dizer não vacinar. André Ventura. E eu procurei informar-me. Eu não sou daqueles que ouço o Primeiro-Ministro falar e vai a seguir fazer o que ele diz. E agora já chegou a uma conclusão. E cheguei à conclusão de que, efetivamente, em termos de impacto nos internamentos, em termos de impacto na existência de doença grave ou de sintomatologia mais grave, a vacina tem alguma eficácia. Pode ter condições e consequências, também algumas consequências secundárias, mas acho que no balanço informativo hoje, eu, pessoalmente, optei, admito, por me vacinar. Qual foi o melhor primeiro-ministro da nossa democracia? Francisco Sá Carneiro. E o pior? José Sócrates. Qual é a pessoa que mais ouve quando tem de tomar uma decisão política difícil? Deus. Em que partido votaria se o Chega não existisse? Já votou num, portanto não é assim tão difícil esta. Olha, votaria no PSD, mas como o Cunhal mandou votar no Soares. Tamparia os olhos e votaria no PSD, mas com muita reserva mental, sinceramente. E este PSD mais ainda. Dê-nos o nome de um político de outro partido que gostaria de ter num dos seus governos. Telmo Correia. Qual foi o melhor ministro deste governo? Sei que agora existem algumas suspeitas sobre ele, mas continuo a acreditar na seriedade do trabalho que foi feito. Pedro Cisa Vieira. Qual foi o seu maior fracasso político? Os Açores. Até hoje, aquilo que fizemos nos Açores aparentemente era uma coisa boa e tornou-se numa coisa que perturbou e menorizou o Chega. Não voltarei a permitir que isso volte a acontecer. Talvez tenha sido o maior fracasso político meu, pessoalmente, e também do Chega.